Vamos agora para o nosso bate-papo sobre saúde com a doutora Carolina. Seja Tudo bem-vinda, bem? doutora, tudo bom? Prazer. Obrigada. E hoje, muito obrigada Com por licença. estar aqui para tirar nossas dúvidas sobre pedra nos rins e cólica renal, que é algo que é um sofrimento para Incomoda. tantas pessoas, né? Incomoda Verdade. demais. Eu acho que a gente podia começar esse bate-papo entendendo o que são as pedras nos rins e por que elas se formam. Tá certo. As pedras nos rins, realmente o que você falou, elas causam muito sintoma. A dor da passagem da pedra que sai do rim e vai até a bexiga, que a gente fala que é a dor ureteral, ela é comparada a uma dor de parto. Nossa. Então é uma dor que ninguém quer passar. Então, como é que a gente forma o cálculo renal? O cálculo renal a gente tem vários cristais e quando eles se agrupam, formam tipo areinhas e se agrupam formando uma pedra. Então aí quando essa pedra sai do rim e resolve migrar até a bexiga pelo ureter, é que distende o ureter, distende o rim e aí que vem a dor. E nós podemos ter pedras de diversos tamanhos. Sim, vários tamanhos, várias localizações no rim, de vários tipos, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, ácido úrico. Então, o paciente, geralmente, quando é formador de cálculo de pedra, ele pode ter vários cálculos em vários lugares do rim, dos E dois há rins. diversas formas de tratamento também, nós vamos chegar até lá, mas acho que podíamos ir agora para os mitos ou verdades e depois a Claro. gente esclarece as dúvidas que restarem. A primeira pergunta é a seguinte, ó, excesso de sal pode contribuir para a formação das pedras nos rins? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é uma verdade, é o que a gente mais fala para o paciente. Você toma muita água? Geralmente ele não toma água. Ou você come muito sal? Então é um paciente que geralmente fala que come muito alimento industrializado, com muito condimento, glutamato de sódio, ou salga muito a própria comida. Então assim, você vê que ali as pedrinhas, elas começam a ser originadas lá no rim. Vocês veem esse caninho que sai do rim e Sim. vai para lá na bexiga, é o ureter. Quando ele passa, é aí que vai causar dor, porque ele dilata o rim, só aí que dá dor. Então, Dá para entender direitinho pela imagem, né? exatamente. Que ele alarga. Ele alarga. E a pedrinha ali que está parada no rim, ela não causa dor. Então ela tem que tentar sair do rim para causar dor. Entendi. E quando você diz excesso de sal, falta de água, o que seria uma alimentação com excesso de sal? Quanto de sal eu posso consumir? Ó, a gente tem que lembrar que sódio é diferente de sal. Por exemplo, no sachêzinho de sal branco, 1 grama de sal branco tem 400 miligramas de sódio, tá? O sal light, por exemplo, tem metade, 200 miligramas. O brasileiro come mais ou menos 9 gramas de sódio por dia. Uau, é 9, bastante. é bastante, porque o ideal é que a gente coma de 5 a 6. E para quem tem cálculo renal, de 2 a 3. Então tem realmente que fazer alguns Tem, cálculos, né, tem na que fazer nossa rotina. cálculo, nutricionista, observar o rótulo de todos os alimentos. Se você ver ali no rótulo que você tem mais do que 150 miligramas de sódio na porção, evita comer aquela comida. Que comidas são essas? As congeladas ultraprocessadas, então alimento que já vem pronto, molho pronto, caldo de galinha, shoyu. Então, você vê que o sal, por que ele faz tudo isso? Porque ele puxa também o cálcio. Quem come muito sal acaba eliminando muito cálcio na urina, que é um dos principais cálculos, os cálculos são feitos de cálcio. Então tem que se alimentar com comida de verdade, né? Exatamente. Alimentação saudável, balanceada, a gente sabe que não vai ter tanto sódio. Sim. E aí em relação à água, como é essa ingesta? Geralmente a gente calcula por quilo de peso, 35 ml por quilo de peso, que dá mais ou menos 2,5 litros por dia, porque a gente tem que lavar o sistema urinário. Se a gente fica com a urina muito concentrada, porque a gente tomou pouca água, o que acontece? A gente tem muito cristal ali que vai se juntar e formar pedra. Então a gente tem que fazer xixi, tomar água, fazer xixi, tomar água. E tem que ser no decorrer do dia, né? Não adianta beber tudo de uma vez só. Não pode. Tem que ser. racionar. Que nem aqui, ó. Por onde eu vou tem um copinho. Tem que fazer isso em casa também, né? Ou Andar carregar o com a squeeze. garrafa. É isso. Próxima perguntinha, vamos lá. Tomar cerveja ajuda a dissolver as pedras nos rins? É mito ou verdade? Isso é um mito. Existem alguns estudos mais recentes que mostram que vinho e cerveja reduzem a formação do cálculo renal. Ah, é? Sim, só que a gente faz o quê? A gente não
aconselha isso para o paciente. Sim. A gente fala que é mito, por quê? Porque quem geralmente bebe muita cerveja desidrata, porque não acompanha tomando a mesma água, porque a gente urina mais quando bebe, que inibe o hormônio antidiurético. Então o que acontece? O paciente desidrata, aí ele tem pouco volume urinário e aí aumenta a formação de cálculo renal. Esse seria o racional, mas os estudos recentes mostram que a cerveja talvez seja um efeito protetor para a formação de cálculo renal. Mas mesmo assim não é algo que você vai ao médico, ele vai falar, tome cerveja. Não vamos né? deixar. Porque há também os malefícios da ingesta excessiva de bebida alcoólica, Sim, né? É sim. melhor beber água. Concordo. Garantia de sucesso. Pedras nos rins podem surgir de forma recorrente. É mito ou verdade? É uma verdade dolorida. Por quê? Porque imagina uma pessoa que tem dor, ela tem uma chance de ter daqui a 10 anos de 50% de ter nova dor. Então, de 100 pessoas que tiveram cólica renal hoje, 50 vão ter cólica renal daqui a 10 anos. Minha nossa, é alta É a alto. probabilidade. Então, por quê? Porque a pessoa, ela tem um metabolismo que, muito associado à sua dieta, faz com que ele forme os cálculos renais. E não há um único tipo, né? São Não vários. há um único tipo. Então, assim, o mais comum é aquele ali, o oxalato de cálcio. Depois vem o fosfato de cálcio. O oxalato de cálcio, em torno de 80%. Fosfato de cálcio, 15%. O que leva a tudo isso? Fatores dietéticos. Se eu comer pouco cálcio, não tomar leite, comer pouco cálcio, eu aumento a minha chance de cálculo renal. Isso é importante a gente saber. Vou Nossa, até tomar uma aguinha. É muito importante mesmo, porque a gente pensa, se é feito de cálcio, talvez o excesso que causasse, mas não. Pelo contrário. Então, os estudos mostram, se eu restringir cálcio, nefrologistas muito antigos recomendam restrição de cálcio, não pode. Então, tem que manter uma dieta de 1.200 miligramas de cálcio por dia. Isso dá mais ou menos quanto? 4, 5 porções de leite ou derivados de leite, tá? O cálculo de estrovita é 1% só, é um cálculo de que paciente infectado. O proteus é uma bactéria que vai lá e infecta a pedra, é um cálculo muito difícil de tratar, tá? O de ácido úrico, que geralmente dá em paciente diabético, obeso, paciente tem ácido úrico alto, associado ao pH urinário baixo. E isso acontece principalmente quem come muita carne, muita proteína de origem animal. Então, a dieta com muito sal e com muita proteína animal, elas fazem o quê? Além de aumentar ácido úrico, elas aumentam também o de cálcio, tá? Então, e diminuem o citrato urinário. O citrato é o bonzinho da história. O citrato dissolve os cálculos. Quando a gente come muita proteína de origem animal, a gente também pode ter cálculo porque a gente diminui o citrato. O citrato ele inibe a formação do cálculo. E onde é que tem citrato? Frutas e legumes, foi o que você falou, se alimentar de forma mais saudável. É sempre a regra, É a regra pra máxima, tudo. né? Pra tudo. Exatamente. Comer bem, se alimentar bem, comida de verdade. É faz bem descascar à mais saúde. e desembrulhar menos, Exato. né? E o de cistina, que é 1%, pacientes com uma doença genética que tem esse cálculo de cistina. Muitas pessoas que estão nos assistindo já tiveram, né, pedra no rim ou conhece alguém que já teve. Existe dados de quantas pessoas, qual que é a probabilidade, a porcentagem? No Brasil, quase 20% da população pode ter cálculo renal. Nossa, é altíssimo. É muito grande. Mas o pessoal faz o diagnóstico muitas vezes num achado de exame. Vai fazer um ultrassom de abdômen por algum motivo, acha uma pedrinha no rim. Então, geralmente não está associado a alteração muito importante do metabolismo urinário, mas a esses maus hábitos de vida. Toma pouca água, desidrata. O Brasil, por ser um país solar, as pessoas não acompanham geralmente a ingesta de água que é adequada. Então, é importante a gente saber também, ou algumas profissões. Então, cirurgião, que fica o dia inteiro operando nesse centro cirúrgico, não sai para tomar de máscara, transpira. Então, ele aumenta o risco de cálculo renal. Então, você vê que são hábitos pequenos que o seu nefrologista vai conseguir te orientar caso você precise. E você precise. disse que muitas pessoas identificam num exame. Então, eu posso descobrir sem ter a minha pedra, crise, sem ter o cálculo renal, aquela dor de parto que falamos. É a cólica renal, exatamente. Então, o que acontece? Você pode ver pequenos cálculos ali. Se você tem cálculo dos 2 rins, procure o nefrologista, porque não é normal. Significa que você tem algo ali no seu metabolismo, ou aumentou o ácido úrico, ou diminuiu o citrato, ou aumentou o cálcio na urina. Existem doenças que podem causar isso, inclusive doenças sérias, que quem tem que investigar é o nefrologista.
por exemplo, um hiperparatiroidismo primário, a glândula paratireoide resolve funcionar muito. Ela começa a comer cálcio do osso. Comer cálcio do osso faz o quê? A gente tem osteoporose e aumenta cálcio na urina. Então, a osteoporose com um monte de cálculo renal, o médico tem que pensar Tem que em investigar, hiperparatiroidismo. Vamos para o próximo. A cirurgia para retirada das pedras nos rins é demorada? Olha, é um mito porque não é uma realidade para todos, tá? O tempo cirúrgico, Temos imagens. exatamente, o tempo cirúrgico, ele depende do tamanho da pedra, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é uma bainha que a gente injeta um contraste na via urinária, o cirurgião, o urologista, tira um raio-x lá no centro cirúrgico e vê onde está a pedra. Então, ele conseguiu localizar, isso tudo foi por um ureteroscópio. Passou um fio guia. Não teve corte, então? Não teve corte, foi pela uretra e passou, é uma cirurgia endoscópica. Esse fio guia, ele dirige o ureteroscópio, a câmerazinha, tá? Que é bem flexível ali na ponta, que ela vai ficar procurando o cálculo. Achou o cálculo, olha o que saiu de dentro dela. Uma fibra de laser, que vai jogar luz, que é a energia ali, para quebrar o cálculo. Então ela não remove, ela quebra. Ela quebra, mas presta atenção que vai sair daí. Uma cestinha. Nossa, é muito moderno. Muito legal, né? Muito legal. Que é o basket, e aí esse movimento de pega resto de pedrinha, volta, atravessa essa bainha, que é a verdinha ali. Então você vê que o cirurgião, se for muito grande, sobra um monte de pedrinha. Então aquele tempo de ficar retirando as pedrinhas aumenta o tempo cirúrgico. Mas se for uma pedra pequena, localizada num lugar só, ali num cálice só, é rápido. E sempre é possível a remoção? Ou algumas vezes, mesmo depois dessa explosão, posso chamar assim? Pode. Eu vou continuar com algumas que eu vou eliminar naturalmente. Exatamente. Aí ele coloca um catéter duplo J, que a gente fala, que é um stent, para deixar o ureter pérvio, porque se tiver poeirinha, outros tipos de os cálculos que sobraram, eles vão sair sem obstruir a via urinária. Então você vai continuar eliminando muito provavelmente o resto dos cálculos. Eu volto já para a gente continuar esse bate-papo. Temos perguntas enviadas por você. Vamos tirar nossas dúvidas agora. Vamos para as nossas perguntinhas dos telespectadores. A primeira já está na tela. É a pergunta da Letícia Soller. Toda pedra no rim precisa ser removida através da cirurgia ou não precisa? Letícia, nem toda pedra precisa ser removida. Tem algumas coisas que a gente tem que ver. Aonde está a pedra, se está no polo superior ou inferior do rim, por quê? No polo inferior é difícil ela sair até o ureter, porque ela teria que subir, teria que vencer a gravidade. Então a gente assume que é menos chance de ela sair, de ser expelida espontaneamente. Certo. Se for muito grande, acima de 7 milímetros, provavelmente não vai sair sozinho. Então você tem que fazer a cirurgia para quebrar, para depois tirar. Se você é um paciente, por exemplo, que tem diabetes ou tem ácido úrico elevado, você fica ou quer engravidar, por exemplo, uma mulher que quer engravidar, você fica preocupado. Poxa, eu tenho uma pedra ali, tiro com cirurgia ou não? Porque o diabético infecta mais, complica mais. Ou quem tem rim único, o único rim, imagina você dilatar e perder a função daquele rim, pode parar numa hemodiálise. Então, são alguns fatores que a gente tem que ver. Localização, tamanho, se você tem algum antecedente e se, por exemplo, a pedra está crescendo. Então, a gente acompanha isso. E por isso que eu imagino que seja importante também esses exames de prevenção e de acompanhamento. Exatamente. Para que a gente consiga descobrir essa probabilidade ou até esse possível cálculo renal antes de entrar numa crise. Isso, exatamente. E a crise não é o maior dos problemas. Você tem fatores urinários ali que estão te levando à cólica renal, ao cálculo renal. Então, assim, podem existir doenças por trás disso e a gente também tem dados de que se a gente tiver cólicas ureterais de repetição, toda hora dilatando o rim, você vai perdendo função desse rim. E em última análise, você pode precisar de uma hemodiálise ou de um transplante renal. Então, é uma doença séria. Então, não adianta só ir no uro, que é o urologista, o cirurgião, e ficar tirando as pedrinhas. Você tem que saber o que aconteceu. E o nefrologista entra aí. Outra coisa que eu queria falar para a Letícia, se tiver urgência, por exemplo, o paciente está com muita dor, nada resolve, ou está com infecção urinária junto com a pedra, aí tem que fazer cirurgia, tem que ir para o pronto-socorro. Próxima pergunta é da Paola Lima. Pedras nos rins podem ser causadas pelo excesso de vitamina C ou não tem relação?
Olha, Paola, tem relação sim. Essa automedicação com vitamina C, o pessoal quer aumentar a imunidade, é um risco para cálculo renal, porque o aumento da vitamina C aumenta o oxalato. Lembra que a gente viu que existe cálculo de oxalato de cálcio? Então você aumenta a chance de ter cálculo. Então você não pode, quem tem cálculo não pode ultrapassar 90 miligramas de vitamina C por dia, tá? Então cuidado com as automedicações e com as vitaminas. Miligramas? Miligramas 90. por dia. Aquelas cápsulas efervescentes, elas chegam até um grama. 1 grama. Exatamente. Uau! Eu posso até dar um relato meu pessoal. Eu não tive pedra no rim, mas eu tive, por conta da vitamina C, infecção urinária de repetição. Porque você altera o pH da urina. O que era, e era a vitamina C que eu tomava para aumentar a minha imunidade. E provavelmente te perguntaram assim, mas você toma alguma medicação? Você nem lembrou, né? Nem lembrei da vitamina C. É. Aí quando eu entendi que era ela, eu parei de tomar, interrompeu. Ela estava me causando isso. Então, às vezes, o que parece não ser nada pode te causar transtornos, né? Sim. Próxima pergunta é da Marlene Zari. Eu tenho um cálculo no rim direito de 1 centímetro. Ele pode sair sozinho ou preciso fazer cirurgia? Marlene, como eu tinha falado, 1 centímetro é maior do que 7 milímetros. Não vai sair sozinho, vai. Tá? Agora, se tiver ali paradinho no cálice inferior, sem crescer, talvez alguns médicos urologistas observem e não façam nada. Mas 1 centímetro não vai sair sozinho, certeza. Ter um cálculo, então, não significa ter dor. Eu posso ter um cálculo e não sentir nada. Exatamente, porque quando ele está parado no rim, ele não dá dor. Ele só dá dor quando ele resolve sair do rim e para o ureter, que é aquele cano, quando o ureter dilata, isso dá dor. Porque ele também dilata a montante, o rim. Então, o rim dilatado distende a cápsula, que é essa dor que a gente tem muito forte, de um lado só, geralmente, náusea, vômito, dá aquela vontade de desmaiar, porque a dor é muito forte. Então, o paciente fica branco, pálido, é uma dor bem desconfortável mesmo. Bem intensa, é uma emergência, né? No pronto-socorro, você tem que atender logo o paciente, porque é uma dor muito forte. E é uma dor que passa, né? Ela é vem cólica, ondas. Exatamente, é uma dor incólica, vai e volta, vai e volta. E não tem fator de melhora. Então tem gente que fala, mas quando eu viro melhora. Calma, não é cólica renal. É dor osteomuscular, é dor aqui da coluna, por exemplo. Sim. Ou do quadril, que irradia. Então é uma dor que o paciente praticamente dá cambalhota no chão de dor e nada melhora. Então realmente é importante. E aí quando um paciente chega com essa dor, qual que é a primeira medida? É medicamento? É medicamento, você tem que tirar ele da crise. Então faz anti-inflamatório, faz analgesia, às vezes recebe um opioide, que é derivado de morfina, às vezes tem que fazer. Você tem que tirar a dor do paciente, de preferência fazer um exame de imagem para saber se o rim está dilatado. E aí a partir disso você busca então o tratamento. Exatamente, as informações para o tratamento. Primeiro é tratamento de choque, exatamente, né? Só para cuidar, para que ele pare de uivar, exatamente, né? De dor. É. Nossa, poxa vida. É difícil. Que dor intensa. Vamos para a próxima pergunta, da Vitória Mian. Tomar refrigerante pode prejudicar quem já tem pedras nos rins? Quando a gente falou, Vitória, que a gente tem que tomar líquido, água, para a gente conseguir combater aí os fatores que levam à formação do cálculo renal, a gente fala de água, tá? Então, qualquer bebida açucarada que tenha frutose, glicose, como os refrigerantes, suco concentrado, aumentam o risco de cálculo renal. Isso vale para o suco também? Isso também vale para o suco, porque eles aumentam, provavelmente o aumento da secreção de insulina aumenta a calciúria, ou seja, a eliminação de cálcio pela urina. Então você faz mais cálculos de cálcio. No caso dos refrigerantes, o refrigerante tem muito fósforo, tá? E os estudos mostraram também que o refrigerante aumenta em 33% a chance de você ter cálculo de rim. Nossa! E isso independe de ter açúcar ou não? Isso inclui refrigerantes diets também? Nesse estudo mostrou cola versus não cola. Tá. Os dois com açúcar. Agora, sobre diet, eu acho que precisa de mais estudos. Mas é refrigerante com açúcar. Entendi. Foi feito. Próxima pergunta é da Nayari Cruz. Estou com 3 pedras nos rins pequenas, nos 2 rins. Fazer exercício físico ou algum esforço pode prejudicar? Nayari, se você tem 3 pedras nos rins e dos 2 lados, primeira coisa, procure um nefrologista. Não é normal. Você tem algum fator urinário ou metabólico, uma doença que a gente tem que investigar e tratar. Por que a gente tem que tratar? Mas existe tratamento? Existe. Você pode dar o citrato de potássio, pode dar medicações que inibem
o cálcio na urina. E tem como a gente evitar mais agregação de cristais, porque o cálculo pode crescer e aí que não sai, ou quando sai, obstrui o rim, que é a dor renal. Então, agora, fazer exercício físico ou algum esforço não tem relação com a cólica renal ou com pedra no rim. Tem, por exemplo, com a desidratação relacionada ao exercício físico. Você não tomou muita água durante seu exercício físico e pode ter uma cólica renal. Mas o exercício físico em si não tem. Não é uma restrição para quem tem pedra no rim. Não. Pode fazer atividade Pode física. fazer. Desde Pode que e se deve. hidrate. Porque o exercício físico, não tem estudos que mostram que eles diminuem a formação, a incidência do cálculo renal. Mas, por exemplo, se a gente extrapolar para a dieta, quem usa dieta, que são dietas saudáveis, tipo a dieta DASH, dieta mediterrânea, que são para pacientes do INCOR, por exemplo, diabetes, pressão alta, doença cardiovascular, diminuem até 40% a formação de cálculo renal. Nossa. Então, se você escolher ser saudável, aí eu incluo exercício físico, muito provavelmente, se tiver com peso, ok, muito provavelmente você tem menor chance de ter cálculo renal. Próxima pergunta, da Virgínia Leme. Sangramento na urina pode ser sinal de pedra no rim? Pode. Virgínia, é um caso que você tem que procurar o seu nefrologista ou urologista, porque uma das principais causas de hematúria, que é sangramento da via urinária, é a pedra no rim, a causa mais comum. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Imagina. Foi um bate-papo muito importante, esclareceu nossas dúvidas, Obrigada. né? Sempre aprendendo com você. Vou passar para o pessoal de casa o contato da doutora Caroline, é @dracaroline.reigada.nefro, @dracaroline.reigada.nefro. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada, prazer é nosso. Prazer.